fluxo de imigrantes da Venezuela na fronteira com o Brasil aumentou muito depois das eleições municipais no país vizinho, realizadas em julho. Vamos mais uma vez acionar o repórter Fabrício Naitsky. Fabrício, quem acompanha a programação da Jovem Pan, também apresenta o JP Internacional, sempre monitorando as notícias internacionais. Neste caso, é uma notícia internacional que tem tudo a ver com a gente, né? Porque grande parte dessa população vem aqui para o Brasil, principalmente entrando ali pela cidade de Pacaraima. O que é preciso considerar em relação a esse fluxo de venezuelanos, hein, Fabrício? Por qual razão que eles decidiram vir para cá após as eleições municipais? Bem-vindo de volta. A crise vai piorando na Venezuela, Caniato, e principalmente porque nas eleições municipais que tivemos na Venezuela agora no mês de julho, o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, ganhou a maior parte das cidades. Das cerca de 330 prefeituras na Venezuela, o PSUV ganhou 280 aproximadamente. E também venceu em 23 das 24 capitais regionais do país, ou seja, uma vitória considerada avassaladora do partido de Nicolás Maduro, o que indica que a Venezuela deve permanecer na crise por mais algum tempo. Segundo a Caritas, que é a organização não governamental que faz o atendimento para migrantes recém-chegados da Venezuela no Brasil, lá em Pacaraima, no estado de Roraima, que você bem destacou, o número médio de atendimentos para recém-chegados passou de 150 em julho para 350 agora no mês de agosto, mais do que dobrou e dentro desse período de um mês. Ao todo, em agosto, só até o último dia 20, foram realizados 17.212 atendimentos, tanto para migrantes recém-chegados, como para aqueles que já estão estabelecidos no país, que já estavam por aqui anteriormente. Em comparação, no mês de julho inteiro, foram 11.236 atendimentos, ou seja, já superou em mais de 6.000 o total de atendimentos do mês passado, e o mês de agosto ainda nem acabou. Desde 2015, o governo brasileiro tem feito uma contagem de imigrantes venezuelanos que entram aqui no país para fugir da crise lá na Venezuela. Esse número de pessoas já ultrapassou a marca de 1 milhão. Desses 1 milhão que já entraram aqui no país, pelo menos 50% ficaram no Brasil. Outros 50% ou em algum momento retornaram para a Venezuela ou foram em direção a outros países. E Pacaraima, lá no estado de Roraima, é a principal porta de entrada para esses migrantes que vêm para o Brasil, fronteira terrestre. Até pouco tempo atrás nós estávamos inclusive sem voos diretos entre o Brasil e a Venezuela, voos comerciais. Essa linha foi retomada agora há pouco entre Guarulhos e Caracas, pelo menos 3 voos por semana diretos entre os dois países, e o total de pessoas, de venezuelanos que entraram no Brasil só nesse primeiro semestre, de acordo com o governo federal, é de 96.199. A gente não sabe dizer exatamente quantos que ficaram no Brasil, que permaneceram aqui, mas a grande maioria deles vem numa situação de bastante necessidade, tanto necessidade financeira como também de acolhimento, em maneira geral. Encontrar um lugar para ficar, estabelecer um emprego, se a pessoa puder ficar aqui, se não, o que será feito com essa população. Tema para a gente ficar de olho e seguir acompanhando aqui na programação da Jovem Pan, Caniato. É isso, Fabrício Naitsky, trazendo um bom panorama da situação na Venezuela e também os impactos para os países vizinhos, como o Brasil. Bom trabalho para você, a gente volta a conversar ao longo deste sábado. Chamar o Elias Tavares, a gente tem tempo? Temos, né? Elias, êxodo venezuelano decorrente das eleições municipais naquele país. Há uma preocupação das pessoas de que a crise se agrave com esses governantes nas cidades venezuelanas. É uma crise sem precedentes, né? É difícil elencar os problemas enfrentados pela população. O que a gente precisa considerar? Tem aquela movimentação feita pelos Estados Unidos, eu pude acompanhar pelas redes sociais, manifestações quase de esperança, né, que o governo norte-americano pudesse executar uma operação de deposição, por exemplo, ou de captura de Nicolás Maduro, mas para além dessa esperança, que não me parece muito factível, pelo menos neste momento, o que é preciso considerar e pontuar sobre a dificuldade das pessoas que moram lá? Caniato, primeiro que cada
imigrante que atravessa ali Roraima, né, ele vem cravado a falência e a ditadura de Nicolás Maduro. Isso é fato. Eles vivem numa situação muito difícil naquele país e que agora está se tornando um problema, né, humanitário. Essas pessoas que acabam vindo para o Brasil, é evidente que a gente precisa ter políticas que consiga acolher, de certa forma, essas pessoas, mas o prognóstico é que as tensões dentro daquele país, elas vão piorar, né? Existe uma expectativa lá de alguns venezuelanos que possam ter ali um fio de esperança em alguma ação externa, mas nesse momento eu não acredito que isso possa vir a acontecer, né? Infelizmente, a situação ela é muito delicada, a tendência é que ela vá ainda se agravar um tanto quanto e por hora nós, como vizinhos ali, o que podemos fazer é tentar dar o máximo de dignidade para essas pessoas que tentam a vida aqui no Brasil como imigrantes, né?